Pessoal, boa tarde. Boa noite já, né? Eu nem tô acostumada a fazer live esse horário. Vamos fazer aí Vamos ver, peraí que eu tô... Hoje eu treinei aqui à tarde pra gente deixar... Foi embora. O comentário fixo, cadê ele? Vamos ver aqui. Agora acho que foi, vamos ver. Foi, eba. Legal. Boa noite, pessoal. Oi, Carol. Oi, Ivanete. A imagem tá boa? Aqui hoje eu tô PhD em live, hein? Começamos de manhã, tivemos à tarde e agora, tão esperada live com a doutora Luciana Talibete lá da Trina, uma querida. Falo que ela é minha chefe, porque eu estou na clínica delas, faço parte da equipe como fisioterapeuta para atendimento de gestante e pós-parto. E é sempre aí, para mim, um prazer estar com elas, aprendo muito. Esse mundo, né, que a gente fala, mundo da gestação aí, do pós-parto, ela já entrou, olha, deixa eu ver. Peraí, pessoal, que não tá subindo para mim, doutora. Cadê? Quando você quiser, você me chama então, tá bom? Que aí eu te... Aqui, já. Eba, é bom que aí ela já fala. Porque você... É muito legal conversar com ela, porque... Assim, acho que tá melhor, né? Deixa eu ver. Conectei. Ó, eu falo que eu não sou muito boa nessas coisas de live. É mais Mas fácil é fazer assim... parto, muito mais fácil fazer parto do que essa parte tecnológica, mas estou me surpreendendo, viu? Com eu essa coisa vi. de live. Não, e outra coisa, agora é o que a gente tem, né, doutora? Não, eu falei, eu já tô, hoje é a terceira live que eu faço. Não, eu falei, E você está ficando expert nisso, então eu tenho que aprender com você, porque eu não sou a Lu, muito boa, tô aqui apertando os botõezinhos é, e tentando saber fazer, porque esse momento de pandemia não está sendo fácil para ninguém, né, Cá? E eu acho que se muito. a gente pode, como médica, como físico, como profissional da área da saúde, passar um pouquinho de conhecimento para os outros é tão bom, né? O que a gente Não, e pode. também eu acho que, e a gente conversa, né? A gente sempre estava no telefone, aí toda vez que eu falo com você, você me dá um acalento, assim, né? E eu falo, a primeira vez que a gente conversou sobre o corona, você realmente me posicionou. Você falou assim, calma, vai chegar uma hora que vai estar um caos, mas calma, que vai passar. Você me posicionou assim, e foi bom porque vai me guiando, né? Então, eu acho que a gente sente isso. Tem gente que não tá levando a sério, tem gente que tá. E é o que eu falei, é muito importante também a gente conversar com um profissional que está ativo, você não na linha de frente, no pronto-socorro, mas você tem que ir para o hospital porque você está indo fazer os partos, não tem como. É Então você isso. sabe exatamente o que está acontecendo. Então isso eu acho muito legal. E exatamente isso. Eu acho que é um inimigo invisível que a gente conhece muito pouco, afinal de contas, ele está no mundo desde janeiro. Então, isso é muito pouco tempo para a gente saber muitas coisas sobre ele. Então, tratamento, tudo isso a gente está aprendendo. Então, não é esse tratamento dá certo. A gente precisa entender melhor esse vírus, como funciona. E não é só eu, é o mundo inteiro, né? Tentando É, compreender. E eu acho que assim, mas está o mundo inteiro também procurando soluções, procurando a cura, procurando a vacina. Então, eu acredito mesmo, primeiro porque eu tenho muita fé que em breve tudo vai estar mais em paz. Mas por que enquanto, bom. enquanto a gente não tiver seguro o suficiente, eu não tenho jeito, eu tenho que estar lá. Os pacientes vão continuar tendo É bebê, né? lógico. As crianças Mas têm como a que gente nascer, conversa, né, doutor? tem que nascer. E As... a gente conversou até ontem, e daí eu falando, cara, você falando, doutora Lu, quando eu volto? E eu falo, quero que você volte logo, que minhas pacientes te Também. querem, elas precisam de você, mas ao E mesmo tempo a não. gente precisa ter segurança e saber o posicionamento também do seu conselho, o que ele É, diz, o momento a que ele gente te não pode liberar. atender. É Não, isso. olha, e só para abrir um parênteses aqui, ó, a doutora Mônica acabou de entrar, mandar um beijo para ela, falar que também quero uma live com ela. A doutora Mônica e a doutora Lu, elas fazem parte da Trina, são as proprietárias, onde eu atendo lá na parte de atendimento de fisioterapia, na parte de gestante e pós-parto. Então, eu tô já na clínica, vai fazer um ano agora, o mês que vem, doutora.
É E verdade. todo mundo sabe, eu sempre falo, para mim é um grande prazer estar com vocês e ter esse apoio aí que vocês me dão, todo esse suporte, para mim é muito importante. E a gente, então, a doutora Mônica está me devendo uma live, tá? Resumindo, é isso. Mas também é isso. Eu também vou falar que eu conheci a Camila, para quem não conhece, me segue. Eu fui fazer um curso. Muitas pessoas sabem que eu fui fazer uma pós-graduação junto com a Mônica, minha sócia que está aí, sobre medicina estética, para a gente trazer um pouquinho isso para a parte ginecológica e uroginecológica. E a Uhum. Camila foi a pessoa que nos foi indicada para fazer um curso de carboxiterapia, que é um dos tratamentos que ela acaba fazendo Faz na lá. clínica. E eu falo que é maravilhoso, porque me deram ela de presente, porque a gente ficou encantada com ela e ela é super. Ela faz muitos cursos. Pode falar. Então, ela faz muitos cursos e foi assim que eu conheci a Camila. Foi incrível, foi uma conexão imediata. E daí eu falei, Camila, a gente te quer lá na clínica, você topa para fazer os tratamentos ginecológicos das gestantes Doutora, e do pós-parto. o pessoal do meu grupo já sabe que eu tenho uma cachorra doida, ela é até a mascote da quarentena, porque eu faço a live e ela faz esse escândalo. Então, A por isso minha que tá eu aqui saio também, correndo. daqui a pouco ela pode Mas, fazer um escândalo. mas a sua é assim, a minha é gigante. E passa o cachorro do meu vizinho, ela quer morder e todo mundo sabe. Mas, Tudo bem. enfim, a gente. Então, eu acho que essa parceria é muito legal e hoje na live da manhã a gente falou exatamente isso. Que ninguém é concorrente de ninguém, que a gente pode justamente ter uma equipe multidisciplinar e atender sempre melhor esse paciente. E é isso que a gente faz lá na Trina, né? Então, tenho a nutricionista, sou eu a fisioterapeuta, a gente tem, né, toda essa base, tem a parte de medicina estética. Ai, até fiquei cansada agora que eu saí correndo. Então, na verdade, a gente leva mais qualidade para o atendimento. Mas voltando na questão do corona, eu queria que você falasse um pouquinho desse risco em relação à gestante, porque isso me Tá. perguntaram muito, né? Tá. Seguinte, a gestante foi colocada no grupo de risco, mas não porque ela de fato seja um grupo de risco. Por incrível que pareça, as gestantes, não que elas não peguem o coronavírus, mas elas não é o principal foco. Ele, não sei porquê, de alguma maneira, ele protege um pouquinho as grávidas. Então, mas elas foram colocadas no grupo de risco, até para a gente proteger as gestantes, até agora reabrindo algumas coisas, a economia também precisa girar, as coisas precisam acontecer, mas ao mesmo tempo a gente precisa proteger algumas pessoas. E uma dessas pessoas são as gestantes, afinal de contas, elas estão carregando dentro delas um outro serzinho, e nesse momento que a gente está perdendo tantas vidas, a gente precisa que outras vidas cheguem ao mundo. Então, elas foram colocadas no grupo de risco por isso. Tá. Além disso, a gente sabe muito pouco do vírus. Então, por mais que lá em Wuhan a gente não teve tanto acometimento das gestantes, a gente não sabe como isso vai acontecer aqui no Brasil. E por isso essa Uhum. prudência que a gente está falando. Para você ter uma noção, mais ou menos, tem um hospital aqui em São Paulo, um grande hospital, que eles estão colhendo o teste de coronavírus para todas as gestantes que vão ter nenê. Se você tiver um parto normal, o teste vai ser coletado na hora que você internar no hospital. E vai ser feito o Uhum. teste rápido para que você tenha o exame o mais rápido possível. No caso de um agendamento de cesárea, esse teste vai ser agendado e feito de 2 a 3 dias antes na casa com coleta domiciliar dessa paciente. Então, a gente está tendo essa Entendi. preocupação também, porque muitas pacientes são assintomáticas e a gente precisa ter um preparo de sala com pressão negativa para poder realizar esse parto. Então, tem um hospital Entendi. que está tendo essa prudência. Em relação à Doutora, amamentação também, né, que muita é. gente pergunta e que eu acho que é importante a gente colocar aqui. Então, assim, a princípio, a gente está priorizando o binômio mãe e filho. Então, a Uhum. gente acha que se a condição da mãe com o Covid estiver estável, ela estiver bem, com poucos sintomas, ela deverá continuar amamentando de máscara. E a gente Uhum. sabe que o leite materno ele é tão incrível que ele libera imunoglobulina, que é a proteção tanto para a mãe
como para o bebê. Quanto... Então, a gente tem tido ainda esse cuidado e esse respaldo da pouca literatura que se tem Sim. a respeito da amamentação. E outra coisa que me perguntaram, e me perguntam muito, Cá, em relação à prematuridade, se tem um risco maior do coronavírus em relação à prematuridade, né? Então, na verdade, em Wuhan, que são os estudos mais antigos que a gente tem, que é de março, tiveram alguns casos de prematuros, sim, mas esses casos foram partos realizados pelos médicos, ou seja, o médico acabou antecipando o parto porque pouco se sabia sobre o vírus e ficou com muito medo disso piorar o quadro clínico, então ocorreu essa antecipação do parto por conta disso. É lógico que a gente está falando de pacientes que são estáveis, estão bem. Há pouco tempo, uma colega minha super querida, que trabalha na HC, teve que fazer um parto de uma paciente com Covid na UTI, e foi um caso de prematuro extremo, mas era a questão de vida mesmo, e ali foi uma decisão muito difícil, e ela foi incrível na conduta dela. Então, assim, cada caso é um caso, e a gente precisa muito saber individualizar cada caso. Isso é muito importante. Eu dei uma risadinha porque a Lulica acabou de te mandar "Te amo, mamãe". Então, Lulica, ela falou que você me manda um beijo na live. Eu tenho que te mandar. Lulica, beijo. Mamãe ama você infinito. E meus filhos estão sendo tão queridos, assim, sabe, Cá? Eles estão sendo tão compreensivos, porque quando eu chego do hospital, né, quando eu vou fazer parto, é o que eu falo. Eu não estou ali atendendo no pronto-socorro, mas eu estou entrando no hospital, eu não posso deixar as pacientes na mão, e eu faço todos os partos, eu não parei um só minuto. Mas quando eu chego em casa, depois desses partos, ninguém encosta em mim, ninguém pode me beijar, me agarrar, me abraçar enquanto eu não tomo banho. Então, a compreensão da Lulica, do Dudu, até da Mel, que é a minha cachorrinha, com esse momento que a gente Mas requer, você sabe que o cuidado que a gente tem que ter só para sair de casa para ir ao supermercado é tão grande. Imagina você que vem do hospital, do centro cirúrgico, né? Então eu imagino, realmente não deve estar sendo fácil. É isso que a doutora Mônica está falando, né? Sempre nessa questão de higienizar as mãos, a gente vai estar falando dessa importância. Eu vi que vocês entraram com uma campanha grande também em relação à máscara, eu até postei isso no meu feed. Mas enfim, vamos falar de gestantes, né? Sim. E a gente tem realmente uma ideia aí de atendimento. Toda vez que eu falo em gestante no meu grupo, o pessoal sempre quer saber muito por quê, porque a gente tem que ter sempre uma preocupação do que pode, o que não pode fazer, né? Então a gente já falou essa questão da equipe multidisciplinar. Queria que você me falasse das indicações, né? Que a gente tem lá já um perfil de drenagem linfática, de hidratação do tecido. Agora, essas gestantes, que não são poucas, que tem na trina, estão em casa sem essa parte, sem esse suporte, né? Então, como que a gente vai conseguir ajudar essa paciente, né? O que você fala, eu também complemento, e a gente tem várias perguntas aqui que as meninas deixaram também, viu, doutora? Ai, que delícia, eu agradeço. Super obrigada aí por as suas amigas, as suas colegas estarem aqui, e o que eu puder eu vou ajudar. Primeiro de tudo, eu acho que a equipe multidisciplinar, e eu achei esse tema bacana, é indispensável. Eu não posso fazer um tratamento de excelência como obstetra se eu não tiver você, Camila, ao meu lado, se eu não tiver a minha nutricionista ao meu lado, se eu não tiver a minha obstetriz ao meu lado. É todo mundo junto, de mão dada, pensando e focando sempre no paciente. Então, todo mundo ali tem uma função importantíssima. Eu sou uma médica extremamente vaidosa, quem me conhece sabe, e eu sou da mesma maneira assim com as minhas pacientes, e elas também, acho que até pelo perfil de paciente que acaba indo no consultório, gostam de se cuidar. E eu acho que quando a gente está grávida, e eu já estive, você também, é um momento tão especial da nossa vida, e que a gente quer se cuidar tanto para a gente ter saúde, como para a gente estar bem, né? E estar com a autoestima boa. Então, os tratamentos estéticos que eu recomendo muito, toda grávida tem um edema muito grande. Isso é normal, muito ganho de peso, ele nem sempre é às custas de gordura, esse ganho de peso muitas vezes às custas de água. Então, a drenagem linfática é imprescindível. Eu costumo falar para minhas gestantes, meus pacientes, eu falo, olha, isso não é estético, isso é saúde. Porque, de fato, tem
gente que costuma ter muita dor na perna, às vezes para dobrar o pé, dói, incomoda. Muita, Dificulta tudo, né? dificulta tudo. A síndrome do túnel do carpo, porque também existe um edema do túnel do carpo, onde passa vaso e nervo e acaba anestesiando as pontas dos dedos. Então, a gente não pode esquecer que a drenagem linfática não é só nas pernas. Ela precisa ser feita nas mãos também. E no rosto, porque tem muita grávida que incha. E, Kai, eu quero que você fale daquele seu aparelhinho que eu amei. Gente, sigam essas dicas. As meninas já sabem, né? Tá todo mundo encantado aí pelo Roller Detox. Mas eu tô assim, louca por ele. olha, a Carol que entrou, uma super amiga minha, ela é física, ela tá grávida, ela falou, não posso perder. Então, ó, estou até com síndrome do túnel do carpo, de tanto edema. Carol, vamos, se você quiser, a gente vê com as suas condições, mas sua médica tem que liberar aí, se você quiser, realmente precisar. O que é isso que a doutora falou? Qual que é, então, a indicação? Agora não pode ter atendimento, mas se de repente for um caso que justamente precise de mais, aí a gente tem que conversar com o médico, ver toda a situação e se de repente for valer a pena, sim, eu acho que pode atender, né? Eu acho que toda regra tem a sua exceção. Exceção, e é o que a gente falou, às vezes é saúde. No caso da gestante, eu não estou falando que ela precisa fazer uma drenagem porque é estético. É porque ela está com a mão anestesiada, com as pontas dos dedos anestesiados. E isso gera um desconforto para ela. Então, algumas vezes, é primordial aquela paciente que está com o pé muito inchado, ela sente dor. Então, isso também faz parte de saúde, não é estético. Por isso que eu acredito que o conselho de vocês vai acabar liberando para que esses casos sejam feitos, porque gera também, chega a doer, é o que a Carol colocou. Dói, anestesia. Às vezes a paciente está digitando, está em home office, tem dificuldade de fazer tudo isso, né? Então, Caio, eu queria também as suas dicas. Tanto de o que as grávidas neste momento, que ela não pode ter, o que você... O que a gente pode fazer? Dicas, eu quero dicas. Então, vamos lá. Só falar uma coisa. Nessa questão da drenagem facial, a gente tem como conduta, né? Eu nunca faço associado logo nos primeiros trimestres, nos 2 primeiros trimestres, a drenagem facial. Porque eu percebo que quanto mais precoce a gente começa essa drenagem, mais ela vai reter. Então, eu começo a partir do 6º mês, ou se na avaliação a gente verifica que começa a ter uma dilatação da narina. Então, aí sim já tem indicação da drenagem facial. A drenagem corporal é drenagem linfática, pessoal, não nenhum outro tipo de massagem. Então, a gente tem que entender o que é a drenagem, o conceito da drenagem. Então, como a gente fala muito de drenagem, da curso de drenagem, a gente percebe que, outro dia até uma aluna me chamou e falou, Camila, a vida inteira eu comecei a drenagem pelo pé. Não é porque é uma má profissional, mas porque foi treinada dessa maneira. Então, ela nem sabia que estava errado, né? Então, tem que ter toda a anatomia, fisiologia, entender isso. E é uma drenagem específica. A gente vai realmente trabalhar mais essa questão do edema. E, lógico, não pode doer. Se não pode doer no convencional, imagina numa gestante. Esse momento, lógico, que vai levar um relaxamento, mas a gente não aplica nenhum tipo de manobra em abdômen e mama. Isso tem que deixar claro aqui. A região posterior, claro que conforme vai aumentando aí a barriga, né, ela não vai poder ficar de bruço. Então, a gente vai trabalhar de decúbito lateral dos 2 lados. Ai, Camila, mas tem a questão de você forçar mais um lado. Isso, na sessão de drenagem de 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora, não tem problema nenhum. Que não pode a gestante realmente dormir de um lado só, né, doutora? Então, isso é muito importante falar. O lado esquerdo é o melhor, por conta de um vaso que a gente tem aqui atrás. Então, principalmente as pacientes com pressão alta, é melhor do lado esquerdo. Mas na drenagem, o que a Camila falou, não é um tempo curto que vai ter problema. Mas se ela se sentir incomodada, você que faz a drenagem, pode colocar um rolinho do lado direito, desviando o útero para o lado esquerdo. E uma coisa muito importante, porque não é raro a drenagem mais no finalzinho acontecer, Cá, e você já teve isso, e tá tudo certo, porque muitas vezes você tá na clínica, a gente tá lá para ajudar. É uma queda de pressão. Quando ela fica muito tempo em DDH, que é aquele decúbito
decúbito flat, assim, né? Uhum. Então, às vezes, no finalzinho da gestação, ergue um pouquinho a cabeceira, só para não deixar ela muito deitada, porque ela pode sentir mal-estar. Mas vamos pensar que você está lá fazendo a drenagem e ela sente esse mal-estar, põe ela de lado, sempre para o lado esquerdo, deixa ela quietinha ali, dá um pouquinho de água, espera, vai passar. Mede a Estabiliza. pressão dela, se puder, tiver um aparelhinho de pressão. Não entre em pânico, que vai melhorar, tá? Mas não é raro isso acontecer. E às vezes a pessoa que está fazendo a drenagem fica Entra em mais pânico. angustiada, entra em pânico. Ai, não quero mais fazer, gestante me angustia. Não é Uhum. raro isso acontecer. Tá tudo bem, vira pro lado esquerdo, espera um pouquinho, dá uma aguinha para ela e vai melhorar. Vai estar tudo certo, tá? Então é uma dica bacana, bacana. E outra coisa que você falou, o bom profissional. Isso faz toda a diferença. A grávida não é doença, mas é um momento especial da vida da mulher. E a gente tem Uhum. que ter muito cuidado. Tem inclusive os pontos de acupuntura que eu não posso acabar estimulando durante, Uhum. né? A Então, massagem. a massagem. Então, isso é muito importante ser falado. Não é para doer, é para ser gostoso. É isso É, aí. e a gente sempre fala assim, que independente da técnica que você tenha de drenagem, se você já está muito adaptada em aplicar em tratamentos para celulite, perda de medida, tem que ter realmente um treinamento para atender gestante, porque engloba muita coisa, então é um outro tipo de atendimento, um outro tipo de abordagem. A gente serve também como um apoio psicológico aí dessa fase, então realmente tem que ter um treinamento específico para isso, tá? Outra coisa também legal, doutora, de falar, é que isso até a doutora Mônica, uma vez a gente estava conversando, né? É muito importante que essa cabeceira também no ato da drenagem linfática seja elevado, porque senão essa gestante ela acaba tendo falta de ar, né? Pela compressão do diafragma, né? Então é Isso aí. muito importante, tá? É Tudo isso aí. bem? Tudo Tudo perfeito. Outra certo até coisa que eu aqui, quero pessoal? saber. Aqui, tá tudo bem? Aqui tá falando, graças a Deus, amo e muitas vezes no final eu finalizo com ela sentada. É isso aí. Sim, eu Se também. precisar finalizar com ela sentada, perfeito. Trabalhar A conduta trapézio. é essa. É isso mesmo. Depois de quanto tempo você libera para drenagem pós-parto? Vamos lá. O que que eu faço? Gente, eu falei, sou uma pessoa vaidosa, sou uma médica que ama drenagem. Eu sou É super ótimo. adepta. Amo. Tenho a Camila comigo, gente. É demais. Eu indico. Então vamos lá. Quando eu indico, primeiro de tudo, eu sempre falo para começar a drenagem depois de 12 semanas de gestação. E na verdade, não é que existe risco antes, mas como existe um risco geral de qualquer paciente ter uma perda gestacional antes de 12 semanas, em momento nenhum eu quero que essa gestante coloque a culpa em você, Camila, ou em qualquer Uhum, outra pessoa que faça a drenagem nela. A culpa não uhum. é de não, a culpa não é de Não é vocês, da pelo amor, drenagem. não é da drenagem. Isso aconteceria com drenagem, seja com o que for, mas a paciente sempre acaba. Eu falo que é aquela Relaciona. coisa, a gente acaba querendo achar o culpado, né? Então, É. às vezes, relacionando. Então, para evitar este tipo de desconforto, eu peço que a paciente inicie a drenagem depois de 12 semanas. E ela vai até o dia de nascer. Até o dia de Nasceu, nascer. gente, como eu disse, eu sou uma médica que drenagem é vida, é isso aí. Laura, a drenagem é vida. Então é o seguinte, eu prescrevo drenagem imediatamente pós-parto. Já no hospital, eu Uhum. prescrevo drenagem linfática, eu E coloco já faz. fisioterapia motora, porque não deixa de ser uma Uhum. fisioterapia motora. Os convênios acabam cobrindo, tá? Por ser uma fisioterapia. Então, imediatamente após o parto, eu libero. Porque é uma coisa que ninguém se atenta, e eu que faço parto há 22 anos e muito, e você sabe disso, cara, a paciente no pós-parto incha muito. A perna Eu tenho parece uma um foto. elefante. É Era a um próxima horror. pergunta que eu ia te fazer. Eu tenho uma foto que eu nem gosto de olhar para ela. Parece que ainda tem 3 bebês lá dentro de mim. Eu tô inchada de um jeito que a gestação inteira eu não fiquei daquele jeito. Por quê, doutora? Então, porque é o seguinte, vai existir uma redistribuição hídrica no corpo da mulher. Então, isso não tem a ver com porque foi cesárea, porque foi parto normal. Tem a ver Não. com parto, tem a ver com hormônio. Então, realmente fica muito inchada no pós-parto. E isso chega, como eu falei, a doer.
a doer. Uhum. Então, imediatamente logo após o parto, eu, Luciana, a minha conduta, a conduta da Trina, de todas as médicas Já obstetras que prescreve. trabalham lá, é prescrever imediatamente. E médicas que não trabalham na Trina, que são minhas amigas e que também são obstetras, fazem o mesmo. É óbvio que pergunte ao seu Pode obstetra, mudar. cada um tem sua Aham. conduta, tem sua maneira de pensar. Ao meu ver, drenagem é Não tem vida, problema. como disse a Laura, para mim é. Que faz? Mas, se a paciente faz questão, porque ela já tem um vínculo com a físio ou com a esteticista que faz nela, ela pode sim ir até o hospital realizar essa drenagem. É lógico, gente, vamos esquecer esse momento pandemia, tá? Que tá tudo meio Claro. estranho, inclusive visitas estão sendo estão sendo reduzidas. Diz que tá travando para você? Cá para mim não. Para mim, não. Quando Será que não é o seu, Ira? às vezes Dá o uma... seu, Ira, pode acontecer, já aconteceu comigo vendo live. Aperta no meio da live que daí vai Que voltando. volta. Volta, Doutora, e tá? quando você libera para fazer no hospital, no imediato também você pede para não fazer abdômen? Continua só... Então, depende. Se foi parto normal e ela não tem nenhuma cicatriz abdominal, pode fazer no abdômen, tá? Tá. Agora, se ela... Drenagem, hein, pessoal? Drenagem, mais uma Drenagem. vez. Não é modeladora, não é para doer, não é para nada, tá? Agora, se for uma cesárea, daí é mais complicado. Porque daí tem uma cirurgia, uma cicatriz. Então, me perguntando aqui, a Moni falando, drenagem com fisioterapeuta, o convênio libera. Então, é permitido e a paciente, isso também é muito bom, porque financeiramente para paciente é bom. Paciente. É bom. Doutora, e outra coisa, estão me perguntando também quais os procedimentos, então, que você libera para facial, para estética facial, medicina estética, o que pode fazer na gestante? Tá. Então, eu falo para fazer principalmente drenagem, né? Assim, drenagem. Limpeza de pele, dependendo do produto que você usa. Uhum. É que, assim, eu tenho a facilidade de eu ter a Camila no meu consultório. Então, a gente conversa e a gente discute e a gente troca figurinhas e fazemos protocolos e revemos protocolos e vamos atrás de literatura. Então, fica mais fácil. Mas eu sempre falo que é para conversar com o obstetra, tem uma relação próxima com o obstetra. É importante, como eu falei, somos uma equipe. A Jo, podóloga, que meu pé tá aí. Jô, também não vivo sem você, tá bom? E assim, né? Saudade. Olha só que interessante, só isso. Olha que interessante que a doutora tá falando, porque eu trabalho com ela, então tenho essa vantagem da gente estar no mesmo lugar. Mas de repente você atende uma paciente, você não conhece o obstetra dessa paciente, de repente até aí uma relação que você consegue se estreitar e ele começar a te indicar pacientes e conhecer seu trabalho. Então, sim, tem essa relação com o ginecologista, com o obstetra, com o cirurgião plástico, que quem sabe aí você consegue uma nova relação aí profissional, né? Isso é bem importante. Muito importante. Então, eu indico a massagem, que eu acho que é importante, facial, limpeza de pele, sempre checando os produtos que você vai usando. A limpeza de pele... A limpeza de pele sem a trietra, né? O emoliente. E aí a gente não usa nenhum aparelho. O vapor de ozônio não tem problema, mas alta frequência, os LEDs, nada. E peeling, doutora? Então, teoricamente, se você for fazer com ácido glicólico, você que é um alfa-hidróxido ácido, teoricamente você até poderia. Mas eu vou ser honesta com você, tá? Eu prefiro que não. E eu vou te explicar o porquê. Os melanócitos na grávida, eles estão muito exacerbados. Eles estão ali querendo proliferar. E por que eles querem proliferar? Para proteger. Se você for pensar, aonde aumenta a pigmentação? No rosto da grávida, nas axilas. E se você for olhar a vulva, é que eu olho sempre, também hiperpigmenta a vulva. Então, por quê? Porque são áreas que você precisa proteger.
E por isso a Uhum. auréola, a forma que ela é a auréola secundária, mais escurecida, tudo isso vai desaparecer depois do Voltar. parto. A E eu tenho um linha. pouco a linha. Então eu tenho um pouco de receio dos peelings, apesar da literatura falar um pouco do alfa-hidróxido ácido, que sim, mas eu tenho um pouco de receio por causa desse hiperestímulo em relação aos melanócitos. Então eu tenho um pouco de cuidado com eles por causa disso. Uhum. Mas imediatamente após o parto, eu permito que faça, mesmo na amamentação, mas eu prefiro que não use o retinóico ainda. Uhum. Prefira o glicólico. Tá? Eu acho Tá. que o glicólico ou cógico também, Daria. mas Tá. retinóico quando parar de amamentar. Mas tem tanta coisa bacana para fazer, carboxiterapia, a gente depois faz microagulhamento, tem muita coisa bacana Depois, isso né? no No pós-parto, pós. né? É. E E aí, olha, ah, estão pode falar. perguntando do peeling diamantado. Ao meu ver, como ele é um peeling bem superficial, eu acho que poderia fazer. Só se for aquela paciente que a gente está vendo que o melasma tá ali gritando, eu não faço, tá? E pode acontecer até, mas a gente vai vendo como isso está desenvolvendo, né? Então, aí eu tenho um pouquinho mais de cuidado. E a Carol tá falando, o meu liberou o ácido Azelaico. azelaico. É o que eu falei, o glicólico, o azelaico e o cógico são Hum, os três que a gente costuma dá para liberar fazer. mesmo. Porque com rosácea, é verdade, incomoda, a pele piora, pode piorar. Mas sabe que para rosácea também é muito interessante usar probiótico. Eu não sei se você tem Uhum. experiência com isso, Caio, as Muito. esteticistas daqui também podem me ajudar, mas eu vejo que o probiótico costuma ajudar muito na rosácea. E tem uns estudos atuais, bem recentes, falando em uso de probiótico na gestação e a parte de microbiota do bebê. Olha que Então, é legal. uma coisa meio nova. Então, a gente está começando a estudar isso. Então, tem uma correlação, olha que bacana, né? Para a pele, para rosácea, principalmente a Carol que falou, rosácea é bem legal usar probiótico. E você tem experiência com probiótico? Você gosta, cara? Então, tanto pró quanto pré, né? Eu É, falo muito do pré-biótico, acho que as meninas do grupo que estão aí, acho que hoje já ouviram umas 10 vezes eu falar disso, porque realmente é o futuro, né? Então, assim, tá muito presente isso. Eu uso sempre, indico, as meninas sabem, a gente tem um pré-biótico ainda vinculado à vitamina E, então ele é antioxidante e pré-biótico, não só para as disfunções aí. Então, não só para rosácea, não só para acne, não só para pele oleosa, mas ela te traz também um aumento de imunidade, né? Então a gente é, está indicando para todas as peles. eu super recomendo, gente. Probiótico também é muito legal na gestação. Daí estão perguntando aqui da massagem relaxante. Aí, qualquer hora, né, doutora? É isso, é maravilhoso. A grávida merece esse presente, gente. E Massagem é um presente para a grávida e para o obstetra, porque ela é mais relaxada, ela não usa chato. demasiada. É tão melhor de cuidar, né? Então, acho Você que sim, sabe que relaxante, é eu maravilhoso. tenho um bucomaxilo que eu faço o pré e o pós-operatório dele, acho que eu nunca te falei isso. Ele me manda a paciente na véspera da cirurgia para fazer uma drenagem facial e corporal para paciente. Ele fala que os pacientes chegam muito mais tranquilos no dia da cirurgia. É claro que em parto vai ser, né, complicado essa paciente no dia estar mais tranquila, mas eu acredito sim que ajude bastante. Ajuda, É, ajuda e muito. outra coisa também que eu acho que é relaxante é legal, doutora, naquela questão que você me falou da dor do lombar, para a gente falar aqui, né? Isso aí, isso aí. Então, isso é importante. Para quem está em casa, a Carol está aí, 33 semanas, é alongamento, posicionamento. Então, assim, não tem muito o que fazer. Pode colocar uma bolsinha de água quente leve, não muito quente. Mas, assim, realmente, o ideal seria ter ali um profissional para te dar esse apoio agora, porque as dores vão ficando, né? Ainda quanto mais peso, pior, né, doutora? Não, isso, Carol, você está com 33 semanas, sinto lhe informar, mas esse peso vai aumentar. E o marido não pode ajudar? Assim, Ah, me fala assim, porque de repente a Carol pode falar, me ajuda, como que eu posso aí fazer uma drenagem, né? Eu vou massagear um pouquinho. Sabe, massagem na coluna, Ivonete, você que está falando, eu acho maravilhoso. E durante o trabalho de parto, eu costumo fazer, Lu, eu queria levar as físios para o parto já também junto comigo, tá? Eu já teria obstetriz, eu quero aumentar a minha equipe. Porque
Eu sou obstetra, eu fico lá massageando as costas, mas costuma ajudar muito, muito na dor do trabalho de parto, a massagem lombar, a água quente que eu coloco. Eu, às vezes, encho uma luva cirúrgica mesmo com água quente e levo para ela, porque a gente não tem bolsa de água quente no centro cirúrgico. Então, eu meio que improviso. Fica uma dica aí para as físios que entrarem em parto. Não tendo a bolsa, pega uma luva, enche, faz tipo uma bexiguinha. Eu tenho até uma paciente minha que apelidou carinhosamente de Wilson, daqui por causa daquele filme O Náufrago, que ela disse, cadê meu Wilson? Eu não posso viver sem a minha bolsa de água quente nas minhas costas. Por causa da dor. Mas aí eu te perguntei, em relação ao marido, ele não pode ajudar a fazer uma drenagem? Ele deve, ó. A Carol falou que já está treinando com ele. Sim, na verdade, não só o marido, mas quem tiver, de repente está a mãe agora junto, não sei. Uma segunda pessoa pode ajudar, sim. A Ivonete perguntou do escaldapé, eu acho extremamente importante, porque também dá essa sensação de relaxamento. Só que essa água do escaldapé tem que ser morna para fria, não pode ser aquela água fervendo. Lembrem que o calor aumenta o edema. Tá? Aumenta a vasodilatação. Então, muito quente, você vai ter um efeito rebote, vai ser péssimo. Então, o que pode fazer? Recomenda, faz um escaldapé 20 minutos nessa temperatura morna para fria, depois você eleva os membros inferiores. Quando a gente fala eleva, não é colocar uma almofadinha, não, é elevar mesmo, elevar acima do nível da cabeça, para você facilitar aí o retorno. E os maridos, se quiser, aí sim, a gente não vai começar a ensinar anatomia e fisiologia linfática, mas só desse bombeamento da região de panturrilha, tornozelo, dedo dos pés, isso já dá um alívio também. Mesmo porque essa relação da água também já favorece muito a liberação desse edema, né? Então dá para fazer isso. E outra coisa também, doutora, movimentos de flexão e extensão da região dos pés, sim, tá? E isso melhora muito, muito. Rotação ali do tornozelo para um lado, para o outro, isso ajuda muito. Parece, não, isso não ajuda nada, vocês não têm ideia como melhora. Nem só gestante, tá, pessoal? O pessoal que tá inchando, não tá fazendo drenagem e tem esse edema mesmo, que a mulher tem, né? Mulher é o edema, né, doutora? Eu, principalmente, que sou trombofílica, é um edema ambulante. Eu falo assim, gente, eu preciso de uma drenagem. A Jo que cuida do meu pé, ela sabe, gente. Meu pé parece um pão. Tem dias que eu tô muito no centro cirúrgico. Camila sabe, eu encho mesmo. É dolorido. É dolorido. Mas aí teve uma pergunta interessante. Sal grosso, ervas, pode? Pode usar. Se quiser, não tem problema. No escaldapé não tem problema nenhum. Doutora, outra coisa que eu queria te falar, né? Ontem a gente fez uma pautinha assim e me chamou super atenção quando a gente falou em relação à nutrição, né? Quando relaciona aí, por exemplo, a diabetes gestacional, você falou, não, isso a gente tem que falar porque tem aí uma dúvida, né? Fala um pouquinho, que isso é bem legal. É bem legal. Então, muita gente fala assim, poxa, eu tenho que me alimentar bem, então se eu tiver uma dieta adequada, eu comer bem, eu tiver magrinha, eu não vou ter hipertensão e eu não vou ter diabetes. Então, eu vou explicar que não é bem assim. Primeiro, o diabetes é uma predisposição que você tem a ter essa patologia. Tá? Então, quando é com mais ou menos 26 semanas, a gente faz uma curva glicêmica. E por que com 26 semanas? Porque é esse momento que você está mais hiperglicemiante. Então, é um momento que a gente precisa ver a sua glicemia. Eu tenho pacientes magérrimas, lindas, maravilhosas, e que, infelizmente, têm essa predisposição a fazer o diabetes gestacional. Então, elas comem bem, elas são magras e, mesmo assim, elas têm. E daí, nesse caso, ela precisa fazer uma nutrição adequada. Sim, é óbvio que a nutrição sempre é importante. Mas não é porque eu sou magra que eu não tenho predisposição a ter o diabetes. A mesma coisa a hipertensão. O DEG, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, é diferente da hipertensa crônica. A hipertensa crônica é aquela paciente que ela já é hipertensa antes de engravidar, tá? Essa paciente, ela já é. A paciente da hipertensão da gravidez, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, ela também acontece no último trimestre de gestação e ela tem a ver com, como se fosse, tem várias teorias, mas a teoria mais aceita, como se fosse algo autoimune. Porque metade do bebê é dela e metade do bebê é do marido dela.
E é como se ela reconhecesse essa metade do bebê, do marido dela, e essa placenta como não sendo dela, e ela produzindo esses anticorpos que acabam desencadeando a doença hipertensiva específica da gravidez. Tanto é Uhum. que a incidência aumenta, quer dizer, ela é maior e quase sempre acontece no primeiro filho, na paciente Uhum. unigesta, ou na paciente que é secunde ou tercigesta e ela trocou de marido. Então, por exemplo, eu tive 2 filhos com o marido e eu casei de novo e vou ter um primeiro filho, mas é o meu terceiro filho, mas um primeiro filho com outro marido. Nessa Pode troca de ter. marido, eu posso desenvolver a doença hipertensiva específica da gravidez. Então, não tem só a ver com a dieta, tem a ver com uma questão de predisposição e de autoimunidade da paciente. E por isso que é importante saber, porque senão existe aquela culpa, poxa, eu me controlei tanto com dieta, eu sou uma pessoa que controlo, faço atividade física, É eu o que não a vou Carline ter. está falando. Ó, a Carline está falando exatamente isso. Tive uma gestação super tranquila, alimentação também, não engordei muito e nas últimas semanas tive hipertensão, tive que antecipar meu parto uma semana. É Exatamente isso. isso. É exatamente o que ela está falando. É o que acontece. Então, não é porque eu tenho uma dieta, porque eu sou magra. E também isso é uma coisa que me preocupa muito, porque hoje está muito em voga e na moda de falar gestante de baixo risco, gestante de alto risco, e você coloca elas na caixinha. E a gestação É. não é isso. A gestante de baixo risco, ela pode virar alto risco. No caso dela mesmo, que acabou de falar, poxa, Lu, eu tive uma gestação ótima, eu tive um peso E super de adequado, repente muda. de repente mudou. Então, eu me preocupo muito, isso é uma preocupação, Lu, e você sabe o quanto eu cuido das pacientes. Gente, eu não posso me taxar de baixo risco, porque o baixo risco pode virar alto risco. E ele pode virar alto risco no último trimestre. E no caso dela, nas últimas semanas. Então, Doutora, é muita e, atenção para isso. e alto risco pode virar baixo risco? Não, Não, tá? Só não, pra gente não, saber. não. Tá, eu vou te perguntar. Alto risco é É alto sempre risco. alto risco, mas eu falo, e eu como faço pré-natal de alto risco, então assim, é uma coisa que eu amo fazer e eu acabo sendo direcionada muito para isso. Então, meu consultório, você sabe disso, cara, tem muita gestante de alto De risco, alto risco. porque é a minha especialização, é o que eu amo fazer, e todo mundo acaba me indicando e fala, doutora Lu, Vai faz. lá. Então, assim, quando você é alto risco, o que você pode ter é, se você tiver um pré-natal adequado, com um médico que saiba fazer, Tá sua tudo gestação certo. ser muito tranquila. Apesar de você continuar sendo alto risco. Então, eu já tive Uhum. pacientes lúpicas, que são altíssimo, diabética tipo 1, que é altíssimo risco, que foi muito bem a gestação inteira, que o nenê chegou a termo, nasceram ótimos, elas ficaram super bem. Não é que elas viraram baixo risco, é só porque o pré-natal foi muito bem conduzido. E é isso, Uhum. equipe, mais uma vez, Equipe multidisciplinar, multidisciplinar. nutricionista, fisioterapeuta, eu como obstetra, o Tá. anestesista que vem também para ajudar a tirar, às vezes, essa ansiedade do paciente, o hematologista, quando necessário. É todo mundo junto, de mão dada, para fazer o melhor para o paciente. Teve mais uma Tá. pergunta aqui. Ah, do tipo 2, né? Ah, vamos falar. Minha filha desenvolveu diabetes gestacional e mesmo depois da gravidez continuou com diabetes tipo 2. Ô, Jô, isso também é muito interessante. Se você... Lembra que eu falei que é alguma coisa de predisposição individual? Então, assim, eu tive um diabetes gestacional, eu, Lu. Eu tenho que ficar muito atenta quando eu for mais velha ou se eu não entrar na linha, porque sim, eu posso virar um diabetes tipo 2. Então, em situações que eu Uhum. não estou, por exemplo, depois do parto, eu acabei não cuidando da minha dieta, ou eu acabei ficando em sobrepeso, daí sim eu posso ter um diabetes tipo 2. E é engraçado que os pacientes que têm diabetes gestacional, eu sempre falo para elas, fiquem atentas depois que vocês Uhum. entrarem na menopausa, porque essa questão diabetes está aí geneticamente no seu corpo. Tá ali Então, guardada, vocês né? têm Tá ali. guardada. Então, o exercício é importante, a dieta é importante e um bom acompanhamento médico sempre, sempre. E eu Uhum. gosto porque eu cuido da mulher em todas as fases da vida. Então, eu tenho lá aquela estrelinha que eu falo, é seu ponto amarelo,
para a gente poder ficar cuidando de Sinalizar. vocês depois. Perguntaram, e também acho importante você falar, doutora, se for a paciente de alto risco, a gente tem eu posso atender? Então, assim, você indica a drenagem, eu posso fazer a hidratação da pele, que eu gosto muito de trabalhar a região de mama e baixo abdômen, principalmente porque é ali que vai se concentrar as estrias. Você libera. Eu libero, não tem problema nenhum. Quando eu não libero, né? Vamos pensar em que tipo de alto Isso risco já que acaba perguntaram. me preocupando, né? Eu acabo não liberando, por exemplo, quando ela tem uma placenta baixa, então qualquer estímulo pode, de repente, gerar uma hemorragia. Então ela tem que fazer um repouso absoluto. Daí são questões hemorrágicas, né? Principalmente no caso de uma placenta de inserção baixa, que a gente chama de placenta prévia. Então, são pacientes que precisam de mais repouso, uma atenção especial. Não é que eu não libere, tem algumas que têm placenta baixa e que eu libero. Mas se ela está sangrando, é uma paciente que está sangrando rotineiramente, eu acabo tendo cuidado. Ou o que eu faço muito, quando ela está em repouso absoluto, eu peço que a físio vá até a casa dela. Então, eu acho que isso, são as consultas domiciliares que vocês fazem, isso é incrível, é sensacional. Tem pacientes que precisam disso, tem pacientes que não conseguiriam fazer drenagem se não fosse assim. De então, casa, sim. De casa. Ô, Jô, que a sua filha não teve sobrepeso e tem 26 anos, então provavelmente ela tem realmente uma predisposição genética para esse diabetes. Então, ela precisa ter muito cuidado, cuidar disso, cuidar para sempre. E se ela engravidar de novo, Jô, ela já entra como alto risco de cara. Ela não vai entrar como um diabetes gestacional. Ela já vai entrar como um diabetes tipo 2 desde o início. Então, ela vai ter que ter esse ponto de atenção. E no começo da gestação, outra coisa interessante, Jô, para você falar para sua filha, no começo da gestação, as pacientes diabéticas acabam tendo uma diminuição da glicemia e ficando até mais estáveis. E falam, poxa, a gestação me curou no início, mas com 26 semanas descompensa. Então, atenção, tá? Fica atenta aí à sua filha. Daí, Por que com 26 semanas, doutora? Hã? Por que com 26? Porque é quando você se torna... Existe uma placentação, segunda placentação que a gente fala, e é um momento que a grávida fica mais hiperglicêmica. Então, por isso que o exame da curva glicêmica a gente pede após 26 semanas. Não é porque, eu quero fazer ou eu tô atrasando esse exame. Tem um porquê, né? Tem um porquê deste exame. Então, tem que ter muito cuidado. Tem a Paloma perguntando sobre trombose. Super importante, né? Paloma, eu sou uma pessoa que posso dizer isso para você. Eu sou trombofílica, então eu tenho alterações genéticas nos meus 2 genes, tanto o fator 5 de Leiden como o MTFH, que são 2 fatores genéticos. O fator 5 de Leiden ele é mais grave. Então, eu sou uma paciente trombofílica. A minha família, tanto meu irmão teve uma trombose como a minha mãe. Meu irmão teve até um TEP, teve que ir para UTI, que é um tromboembolismo pulmonar. E eu que já não tive trombose, mas sou trombofílica, eu usei anticoagulante, que é uma outra dúvida para quem faz drenagem. Eu uso anticoagulante. Eu posso fazer drenagem linfática? Não só pode, como deve. Porque a drenagem vai ajudar na vascularização, no retorno venoso. Então, essas pacientes trombofílicas ou que já tiveram trombose, Paloma, que é o caso que você me perguntou, não só devem fazer drenagem... Como deve. Não só podem, como devem. Pode como deve. Devem, e sempre lembrando com um profissional que saiba fazer. Mesmo porque esse profissional, é importante que ele olhe e na hora da palpação, ele saiba se de repente essa panturrilha está mais engurgitada e de repente naquele momento aquela paciente não está com edema, ela está com trombose. Com trombo, A gravidez aumenta o risco em 10 vezes de uma mulher ter trombose. Para vocês terem Olha que uma noção. tranquilo, pessoal. Tranquilo ouvir isso, né? Não, mas vamos pensar no lado bom. Eu vou dizer que quando eu descobri que eu tinha trombofilia, eu fiquei muito triste, cara, porque eu falei, poxa, eu sou obstetra, né? E como aconteceu comigo e com a minha família. E daí, eu conversando com uma especialista, uma hematologista especialista em trombofilia, ela me contou uma versão muito bonita. E ela falou o seguinte: Lu, imagina que você é um ser já abençoado e pronto para viver. Por quê? Você não vai morrer de hemorragia. Então, no parto, qual que é a maior causa
né? Isso, para mulher A que tem hemorragia. Este risco Então, você esse não tem. É. Quando eu olhei para isso, eu falei, ufa, eu Menos um. eu consegui ver beleza na trombofilia. Alguma coisa boa na trombofilia. Mas é isso, não se preocupe. E não só pode, como deve, quem tem trombose. E daí a outra pergunta era em relação à endometriose. E se pode ou não. Endometriose não tem nenhuma contraindicação de fazer drenagem linfática. Pode fazer sim. Talvez... Doutora, tem relação de endometriose com edema? Não. Não, tá, A endometriose não vai causar mais edema. O que a endometriose pode causar é mais dor. Então, explicando para quem não é médico e quem não entende muito de endometriose, só para entender um pouquinho. Imagina que dentro do útero existe uma camadinha lá dentro do útero, que é onde o bebê fixa para ele crescer dentro do útero. Essa camadinha chama endométrio, tá? Toda vez que a gente menstrua, eu também vou fazer uma analogia bonita, tá? O nosso útero é tão perfeito que ele vai proliferando esse endométrio para receber o bebê. E quando a gente não engravida, o nosso útero fica triste e chora lágrimas de sangue em forma de menstruação, que nada mais é do que esse endométrio se desfazendo e indo embora, afinal de contas não tinha bebê, né? Então, o que é endometriose? Esse endométrio deveria ficar lá dentro do útero, né? E em algumas pacientes, ele acaba se implantando fora do útero. Por exemplo, no ovário, nos ligamentos, útero-sacro, que é o mais frequente, às vezes no intestino. E toda vez que essa paciente ela menstrua, em forma de menstruação, esses foquinhos de endometriose que estão fora do útero também sangram. E muitas vezes eles causam aderência, gruda. Imagina um joelho ralado, eu pego uma folha de papel e ponho em cima desse joelho ralado e sangrante. Não vai grudar? É a mesma coisa que acontece lá no abdômen. Dá essa aderência. Por isso que muitas pacientes falam, eu fiz a cirurgia, a Paloma falando, eu tô bem melhor, porque solta essas aderências. Mas não é que ela não possa grudar de novo. Daí, quando você tá grávida, esse útero vai crescendo e, às vezes, quando tem muita aderência, dá umas repuxadinhas. Então, a endometriose não causa mais edema. Mas eu disse, ela pode causar mais dor durante a gestação. Desconforto. E daí, às vezes, uma massagem relaxante pode A própria drenagem. A própria drenagem pode ajudar, mas não é a questão do edema e do inchaço. É a questão da aderência. Mesmo porque a endometriose, durante a gravidez, ela fica meio quietinha, porque a gente não menstrua. Então, é o momento que ela fica quietinha. Então... Tá. Legal. Doutora, e as lactantes? Então, lactantes, drenagem de novo, né? Mas uma coisa que... Não na mama, né? Não, sempre na mama, não. Mama, eu vou falar uma coisa que é importante, é o seguinte, lactante, que tá lá com a mama engurgitada, empedrada, dolorida, e não sei porquê, não sei de onde veio, que vamos colocar água quente. Gente, na mama, jamais água quente. Na mama é água gelada, tá? Água quente estimula mais a produção de leite. Então, se você tá com a mama engurgitada, empedrada, água fria. De preferência, com pressas geladas, por 15 minutos a cada 2 horas. E massagem, mas massageia que às vezes sai lágrima do olho. Não é carinho, pessoal. Não, aí não é carinho, não é drenagem, não. Na mama, quando tá empedrada, é com força e movimentos circulares até dissolver aquele nódulo, aquele empedramento. E fala com o seu médico, porque às vezes é necessário usar medicação anti-inflamatória e antibiótico, tá? Agora, uma coisa que é muito importante, eu quero que você fale um pouquinho, Ká, porque a Ká me salva, porque eu falo que o parto é fácil, o difícil é amamentar. E mais difícil ainda são as fissuras mamilares, porque elas dão muito trabalho e doem demais. E a Camila me salva. Como eu falo, gente, é tratamento multidisciplinar. É isso que a gente está falando aqui. Estamos juntas. E a Camila me salva porque ela faz laser nessas fissuras. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante as pacientes saberem.
A gente foi descobrindo que realmente, né, essa paciente que passa com a gente pela gestação e faz esse acompanhamento pós-parto, é muito interessante para o profissional de estética, para físio, porque ele, realmente a gente abraça esse paciente num período de vida importantíssimo. Como você falou, a gestação é única, né, um momento muito especial, mas no período pós-parto, quem tem filho sabe, é uma questão de insegurança, né, doutora? Então, eu Nossa. falo que esse acompanhamento, não só da conduta que a gente tem como tratamento, mas até de forma psicológica. Olha só essa questão psicológica de uma mãe que sofre uma pressão social, né? Você sabe disso, para amamentar, e ela não consegue. Eu tive quando eu amamentei. É o que você falou, escorria lágrima. Então, as fissuras, não dá, você não quer. Chega uma hora que você fala, não, chega. Né? E a gente tem mães lá na Trina que elas insistem, elas querem, e a gente dá esse suporte. Então, veja, em uma, duas sessões com o laser, a gente fala muito do bio-oil também, no pré e no pós, né? A gente vai falar dele, estava até aqui, não sei, acho que ele vai para lá, depois eu pego. Todo esse acompanhamento é importantíssimo. Então, eu falo, pessoal, a gente, ano passado, deu algumas palestras, e é realmente um outro público quando a gente pensa em estética, né? É um público que vai te abraçar, porque você vai estar num período muito importante. Pensa essa mãe que está nessa pressão psicológica, ela tem que dar de mamar, ela não consegue, e aí você vai com um tratamento de uma, duas sessões muito rápidos. Também a gente tem que falar isso, né, doutora? A É. gente tem que optar por tratamentos efetivos e rápidos. A gente já vai falar isso de carboxiterapia já já. A gente consegue resolver. Então, assim, ou pelo menos amenizar, né, doutora? Se não resolve, ameniza. Ameniza. E é maravilhoso. O laser é incrível. Ajuda muito nas fissuras mamilares. Então, assim, é maravilhoso. E você falou do bio-oil, eu quero aproveitar, porque é uma dúvida super que tem lá no consultório. E é importante a gente esclarecer. É o seguinte, é muito importante hidratar, né, a barriga para evitar estria. Você falou de carbox, a gente pode pensar nesse Fala, Bruna. tema junto, né? Então, eu adoro bio-oil. A Ká me apresentou a ele e eu virei super fã do bio-oil. Não E tem igual, de a gente verdade. indica, não tem igual mesmo. O bio-oil é incrível e não é caro, né, Ká? Então também tem, Imagina. tem essa vantagem. É um produto que é barato e é efetivo e eficaz. E daí a gente acaba usando hidratação também. Então, Ká, eu acho que é muito importante a gente frisar como deve ser feito para que a gente não faça errado. Então, se eu vou Sim. usar o bio-oil e o meu hidratante, que eu escolhi para fazer, qual eu faço Primeiro, primeiro a e ordem. por quê? Todo mundo me pergunta. É, Primeiro o creme, depois o óleo. Ele vai selar realmente, vai concentrar a ação do creme hidratante e vai potencializar as propriedades do óleo, tá? Então, assim, se a gente colocar o óleo primeiro e depois o creme não vai penetrar. O que eu gosto muito de indicar nessas regiões que realmente vai precisar de uma nutrição, nem a hidratação, passa na mama, passa na região infraumbilical, onde a gente percebe realmente mais estrias, capricha no bio-oil. E no restante do corpo, um hidratante. Quando a gente fala um hidratante, é um hidratante, pessoal. Não é Victoria's Secret, não é Boticário, não é Natura, é um hidratante bom. Se não, é só cheiro. Aí fala, ai, Camila, eu usei creme a gestação inteira e tive estria. Isso também, doutora, é importante falar que não tem relação de quanto você hidrata, não quer dizer que você não vai ter estria. É uma deu uma cortada, predisposição. Cá. Deu uma cortadinha, Até Cá. quando? Até quando vocês ouviram? Deu uma cortada. E Não, agora, mas deu para melhorou? ouvir, mas deu uma cortadinha. Ah, melhorou, melhorou. Mas é Melhorou? isso, tem Então, que. É um hidratante, não é Victoria's Secret. Tem que ser. E uma coisa que é bacana, que a cafeína, muitas vezes na hora da drenagem, vocês usam creme com cafeína, né? E eu, por exemplo, eu sou super alérgica à cafeína. Eu, Lu, tá? E não é raro, às vezes, dar uma empipocada com cremes com cafeína. Porque também a cafeína também tem que ter uma propriedade porque ela causa, né? Às vezes. ela deixa a pele muito reativa É também, né? isso, é Então, eu isso. acho que a gente tem que ir para hidratantes aí, menos reativos. Exato. Eu gosto muito de complementar. Vocês indicam muito lá no consultório. Aí depende, pessoal, a linha que vocês usam. A maioria das linhas hoje tem linha para gestante, mas não abrir mão do bio-oil. E no pós-parto, também a gente tem 1 minuto e 46, doutora. Agora que apareceu para mim. Mas então fala um
pouquinho de Carbox, por favor. Porque Então, é assim, a gente falou de estria sábado, as meninas viram, eu apresentei viram? fotos. Ai, então É ótimo. assim, para pós-parto é sensacional, porque a gente está trabalhando ainda com uma estria vermelha, né? O E para resultado adolescente, gente, independente, mostrei para ela. adolescente também é incrível. Não existe tratamento melhor que Carbox. Então, eu sou suspeita, fico até chata para falar de Carbox, mas assim, realmente, e para pós-parto é extremamente legal a aplicação, porque é rápida. Ela está nesse momento de um recém-nascido em casa, ela não tem como ficar lá no consultório 1h30 e leva o bebê e não leva o bebê. Então, isso, a Carbox, ela traz resultado em poucas sessões, melhora a qualidade de vida e psicológica da paciente, porque ela está ali, ainda não consegue muito, né? Ela se perde um pouco, a gente sabe, eu já passei por isso, e a gente leva resultado. Então, carboxterapia, assim como a drenagem é vida. Eu sou suspeita. Doutora, pouquinho tempo, eu quero mandar um beijo, agradecer a você. Você. Perguntas de ovário policístico, endometriose. A gente pode fazer outra. Se vocês quiserem, a gente faz mais, tá valendo, tá tudo certo. Eu tô ficando boa nesse negócio de live, tô brincando. Mas é isso. Eu quero agradecer, Cá, mandar um beijo enorme. E não vejo a hora de voltar. Eu tô aqui louca, meus pacientes também te querem. Obrigada a todas vocês. Vocês também. Para ajudar. E lembra disso, é um tratamento multidisciplinar. Todo mundo junto. Vai cair. Pensando na excelência que é o paciente. Vai cair. A Mônica quer dar um beijo e você está aqui. Olha lá. Manda um beijo. Que linda.